Inclusive o discurso ontem do presidente Lula, né, nos 100 dias de governo, bem otimista. Não só ele, mas claro, né, fazendo o papel, inclusive, mais político, né, que é realmente vender o peixe, né, Jason? A gente vê ali um otimismo muito grande em relação, principalmente, você falou do arcabouço, numa perspectiva aí já de zerar esse déficit para o ano que vem, trazendo já um superávit para 2025 de 0,5% do PIB, enfim, né, ainda precisa desse texto passar ali pelo Congresso, mas de uma forma em geral, queria entender primeiro a sua visão sobre esses 100 dias do governo, né? A gente não conversou ontem, que foi a data em si, mas queria entender um pouquinho da sua visão especificamente, até porque esse arcabouço tão aguardado acabou só vindo agora. O que a gente viu nesses 3 primeiros meses foram mais relançamentos de programas sociais, ainda Lula não se mostrou ali, não testou a força dele com o Congresso em si, porque nenhum dessas pautas precisou de aprovação. As pautas já existiam, né? Só mudamos os nomes aí, Casa Verde e Amarela, Minha Casa Minha Vida, o Auxílio Brasil virando Bolsa Família. Ainda não testamos esse poder de fogo do Lula 13 e o plano econômico ainda só foi apresentado. Mas, de uma forma geral, o seu balanço sobre esses 100 dias de governo? Confuso. Foi muito confuso porque, como você mesmo falou, ele só renomeou programas, ele efetivamente não fez nada, botou de volta o programa que trocaram o nome. Isso não é nada, isso literalmente não é nada. Ele está tentando ganhar os louros com aquilo que não fez, mais ou menos como o governo passado também fez. Acabou pegando um programa que já existia, trocou de nome e se aproveitou do próprio movimento. Os primeiros dias, entre aspas, a posse, foram muito confusos, porque ficou aquela discussão toda sobre quem seria o próximo ministro da Economia. O Haddad foi o plano D, né, dessa situação toda, porque tinha um plano A, B, C, ele acabou sendo o plano D da situação. Talvez até por uma demanda do próprio Lula para se manter numa evidência política, talvez como tentar gerar um cacife político para ser o próximo candidato à presidência. Depois nós tivemos uma primeira semana com o mercado relativamente otimista com a posse do governo. Depois esse otimismo se desvaiu totalmente com o governo propondo regressão de reformas, regressões de privatizações, ou seja, só regressões e não avanços. E daí, obviamente, toda a demora em relação ao desenho do arcabouço fiscal, que acabou vindo depois de um trimestre completo. Ou seja, foi um governo confuso, com diversos ferimentos auto-infligidos, falou demais, fez de menos, gerou volatilidade desnecessária, sendo que em algum momento, até do ano passado, a curva chegou a apontar um corte de juros quase aqui, né, nesse período agora. Obviamente, talvez não fosse acontecer, mas a curva já demandava, de certa maneira, que se fosse um processo, um alívio do processo de aperto de juros mais breve. Mas o resumo basicamente é esse, foram 100 dias confusos, sempre 30 dias mais confusos ainda, e de um governo que parece que está vivendo na primeira década deste século e não efetivamente já adentrando não só a sua segunda, mas a sua terceira década.